Escrevi muito esses dias, muito mesmo. Inclusive hoje mesmo eu deixei um livro pronto, vou só imprimir para poder fazer uma revisão e já vai ficar no jeito já de editora. Inclusive um livro muito bom, sabe? Eu respondo muitas questões importantes lá, que é o Perguntas e Respostas. O que você precisa saber sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo, falsos ensinos sobre o pecado, salvação, vida após a morte. Então são aquelas principais questões que as pessoas costumam levantar dentro dessa, por exemplo, quem é Deus? Deus realmente existe? Se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? E assim vai, né? Tipo, existe realmente o inferno, essas coisas. Muitos temas assim. E eu respondo com fundamentação nos maiores estudiosos que nós temos na atualidade. Pode ficar à vontade, viu? Então a gente vai para as nossas questões e eu gostaria de já ir fazendo a pergunta, né? E quem tiver respondido, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, qual que é o propósito declarado do Evangelho de João, né? Segundo João, essa é bem fácil, né? Segundo João 20 e 31. Letra C, né? Todos responderam letra C? Qual é a pergunta aí? É a primeira pergunta das objetivas. Tá lá no final do Evangelho de João, aí, tá? O pessoal que tá com a... Deixa eu pegar a matéria aqui para... Aí vocês vejam aí no índice, e vai lá no final do Evangelho de João, tem lá as questões. Estamos justificando aqui que hoje eu vou dar aula mais simples e sentado, porque eu não estou muito bem de saúde hoje, viu? E aí a gente vai deixar aquela aula mais didática, com data show para a próxima semana, e também eu ficar em pé ali. Então, gente, Professor, você tá fazendo a resposta de acordo com o que você colocou aqui? Eu coloquei as questões, pedi para vocês responderem em casa. Pois é, do início? As respostas com base no que foi explicado aqui em sala de aula e o que está aí no conteúdo de vocês, né? Então, realmente, o propósito declarado aí do Evangelho de João é a letra C, que é conduzir os leitores à fé em Jesus. Então, João ele tem esse propósito no seu Evangelho, mostrar que Jesus ele é o Cristo. E ele faz isso chamando a atenção do leitor para os milagres que Jesus realizou, para a autoridade de Jesus, principalmente na autoridade dele de ressuscitar até mesmo os mortos, como foi o caso de Lázaro, lá em João capítulo 11. Então ele deixa claro que o propósito de escrever esse evangelho, é provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que aqueles que creem que ele é o Filho de Deus, esses terão vida em seu nome, né? Terão vida eterna. Segunda questão, ficou claro, né, gente? O propósito do Evangelho de João vocês nunca mais vão esquecer, né? Nunca mais vão esquecer. Então, assim, para reforçar mais ainda, esse propósito está descrito em qual capítulo? Capítulo 20, versículo 31, né? Qual destes eventos é exclusivo do Evangelho de João? A cura do cego de nascença, né? Então só aparece no Evangelho de João, tá? Só aparece no Evangelho de João. Essas questões aí, quem está com a matéria, está em qual página? 83, né? Tá. Então na página 83. Questão 3. Qual das seguintes características não está presente no Evangelho de João?
o uso de parábolas formais, né? João, ele não se preocupa em trazer parábolas como Mateus, como Lucas, né? Lucas traz muitas parábolas. João, ele é diferente. Ele foca mesmo nos ensinos e nos milagres de Jesus, porque o propósito, principalmente nos milagres de Jesus, porque o propósito dele é mostrar que Jesus é o Filho de Deus, tá? Então você não vai encontrar parábolas, claramente parábolas, no Evangelho segundo João. A letra B seria a resposta. A letra B. Quarta questão. No prólogo, alguém sabe o que é prólogo, gente? O prólogo é um introito. Alguém sabe o que é introito? É a introdução, tá? São outros nomes para um nome mais comum, que é introdução. Nós conhecemos como introdução. Então, na introdução do Evangelho segundo João, tá? Jesus é apresentado como? Então, logo na introdução do Evangelho segundo João, ele já apresenta Jesus como o verbo que se fez carne. O logos aí, que na filosofia grega era razão, era aquela, né? Ele reinterpreta isso e coloca o logos como a palavra, como Jesus Cristo, como uma pessoa. Então, logos, ele é uma pessoa, ele é Jesus Cristo, né? E é assim que ele começa apresentando Jesus como Filho de Deus, que se fez carne e que habitou entre nós. Questão 5. Jesus se apresenta como a água da vida durante um diálogo com... Essa está muito fácil, né, gente? No diálogo com a mulher samaritana, que está em qual capítulo de João? Capítulo 4, né? E por que Jesus encontrou aquela mulher ali, naquele horário, naquele poço de Jacó? Vocês sabem disso? Porque ela evitava o contato social, né? Por causa do estilo de vida que ela levava. Aquele horário não era um horário normal para uma mulher, né, sair e buscar água em poço, né? Então, ela evitava o contato com as outras devido à sua vida, né, ser uma vida questionável. Então, ela ia naquele horário. E por que Jesus também chega ali em Samaria? Ele queria ter esse encontro, né, salvar aquela vida. Mas ao mesmo tempo é porque Jesus, ele rompe aquele preconceito entre judeus e samaritanos. Porque os judeus mesmo, eles não passavam por dentro de território samaritano. Devido à rixa, o problema existente entre judeus e samaritanos, eles davam a volta pela Pérea. Então, na época de Jesus, a Palestina, aquela terra ali dos judeus, estava dividido em 5 regiões. Então, nós temos a Judéia, que sempre é descrito como a parte de cima. Então, quando alguém ia para Jerusalém, fulano subiu para Jerusalém. Quando alguém vinha de Jerusalém, fulano desceu de Jerusalém. Não é assim? Essa expressão está bem clara lá naquela passagem do bom samaritano. Ele desceu de Jerusalém para Jericó, porque eles têm essa ideia de que ir para Jerusalém é subir, sair de Jerusalém é descer, né? Então, na parte, digamos assim, de cima estava a Judéia, aqui na parte de baixo estava a Galileia, de um lado estava a Itureia, do outro lado estava a Pérea e no centro estava Samaria. Então, qual que era o caminho mais próximo de quem ia da Judéia para a Galileia ou vice-versa? Não é uma linha reta o caminho mais próximo? Tinha que passar por Samaria, seria o caminho mais próximo. Só que os judeus, eles estavam dando a volta pela Pérea para não passar em território samaritano. Só que Jesus quebra esses preconceitos, né? E ele passa por dentro de Samaria. Necessário era passar por Samaria. Inclusive, quando aquela mulher percebe que Jesus era diferente, ela levanta esse questionamento entre judeus e samaritanos.
Nossos pais adoraram neste monte, e ela está olhando para o Monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar em que se deve adorar, né? E Jesus quebra essa ideia que os judeus tinham de que para adorar a Deus precisava de um lugar sagrado. E tem muita gente que ainda pensa isso hoje, que para adorar a Deus tem que ser num lugar sagrado. Mas a adoração a Deus, ela não está limitada a um lugar sagrado, tá? Para Deus não é importante aonde você adora, mas quem você adora, né? E a adoração, ela deve acontecer em uma só direção, que é a direção de Deus. Então, aonde a pessoa estiver, a direção não é o templo, a direção não é o lugar sagrado, a direção é ao próprio Deus. Então, toda adoração deve ser dirigida exclusivamente a Deus, em espírito e em verdade. Então, o lugar mais de adorar a Deus não é no Monte Gerizim, nem no templo em Jerusalém. O lugar de adorar a Deus é aonde nós estivermos. Podemos ter essa comunhão com Ele, adorá-lo em espírito e em verdade. Tá? Jesus resolveu esse problema teológico aí entre judeus e samaritanos. Questão de número 6. Segundo a teologia pentecostal, qual aspecto do ministério de Jesus em João é fundamental para a continuidade da missão da igreja? O ensino sobre o Espírito Santo, né? Quando fala sobre teologia pentecostal, a gente já lembra da ação, da atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele traz esse mover, né? Ele traz esse movimento que é a operação, né, da manifestação de Cristo, de milagres, de cura. É o Espírito Santo que atua trazendo esse movimento. Então, gente, parabéns se vocês responderam do jeitinho que vocês estão falando aí, todos acertaram, né? Parabéns, acredito que ninguém nem colou, né? Responderam tudo de acordo com as explicações. Então, parabéns. Vamos para as questões subjetivas. Essas aqui não é só de marcar, né? Cada um vai ter, às vezes, seu ponto de vista. Primeiro, Jesus fala para Nicodemos sobre nascer de novo. O que isso significa, gente? O homem já teve o seu nascimento natural e agora precisa do nascimento espiritual que ocorre pela fé em Cristo e que ele fez na cruz. Certo. Alguém mais? Esse significa o novo nascimento espiritual, obra do Espírito Santo que transforma o coração humano, tornando possível ver e entrar no reino de Deus. Não é nascer fisicamente outra vez, mas nascer da água e do Espírito, recebendo nova vida em Cristo. Então, esse nascimento não é como Nicodemos estava pensando, não é um nascimento físico, né, gente? Nós não temos que voltar ao ventre da nossa mãe e nascer segunda vez, até porque isso é embora para Deus todas as coisas são, mas não é isso, né? Nicodemos levou por esse lado, era mestre em Israel, mas não compreendia que a pessoa para nascer de novo, ele tem que nascer do Espírito, ele tem que nascer para uma nova vida em Cristo. Então, nascer de novo é você viver uma nova vida em Cristo a partir da regeneração, a partir da ação do Espírito Santo que nos transforma em uma nova criatura quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, então nós nos tornamos uma nova criatura. Tá? Então, nascer de novo é isso, é se tornar uma nova criatura, vivendo agora segundo a vontade de Deus. Viver em novidade de vida, né? No Evangelho de João, qual é o propósito principal de Jesus realizar sinais e milagres? É isso aí, as respostas são essas mesmo, viu? É mostrar que Jesus é o Filho de Deus, né? Eu respondi aqui, o propósito dos sinais e milagres em João é revelar a identidade de Jesus como Filho de Deus,
conduzir as pessoas à fé nele e demonstrar o poder e o amor de Deus, confirmando a sua missão redentora. Mas o que vocês responderam está correto, porque é exatamente isso. Esses milagres tendem a mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Questão 3. Como a ressurreição de Jesus, narrada em João 20, dá esperança para os cristãos? Porque confirma que ele venceu a morte, garante vida eterna aos que creem. O que foi que Paulo disse sobre isso? Paulo disse que se nós esperarmos em Deus só nessa vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Ele disse também que se Cristo ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar. Então a ressurreição, ela é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Nós precisamos crer na ressurreição, porque a ressurreição ela é para nós uma esperança. É uma esperança para aqueles que já morreram. E é uma esperança para aqueles que estão vivos, porque sabemos que se morrermos, um dia haveremos de ressuscitar para estar com o Senhor. E quando é que isso vai acontecer? Aí entra na parte escatológica, né? Então, assim, para aqueles que são pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja antes da grande tribulação, então pré-tribulacionistas, para aqueles que são pré-milenistas, que acreditam que Jesus vem estabelecer o milênio literal na Terra, mas mais importante, para aqueles que são pré-tribulacionistas, essa ressurreição ela vai acontecer no momento em que Jesus vier para arrebatar a igreja. Então, quando a trombeta tocar, Filipenses 4, 16 ao 18, Jesus vai vir, né? Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, antes o soar da última trombeta, porque a trombeta soará, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Então, o que acontece? E lá em 1 Coríntios 15, 51, Paulo disse que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, né? Então, o que acontece é que no momento em que a trombeta tocar, que Jesus voltar, as almas daqueles que morreram em Cristo, elas irão vir com o Senhor e os corpos irão ressuscitar. Então, eles irão receber um corpo ressurreto, incorruptível, imortal e de glória semelhante ao de Cristo. Olha só, corpo ressurreto, imortal, porque não estará mais sujeito à morte, né? Ressurreto, imortal, incorruptível, porque não estará mais sujeito à corrupção, né? De glória, porque o nosso corpo será glorificado e será semelhante ao corpo de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou em um corpo glorificado, um corpo que ele podia comer um peixe, mas ele podia atravessar uma parede, um corpo que Tomé poderia tocar nele, mas um corpo que ele também pôde subir para o céu. Então imagine nós num corpo assim. Isso está lá em 1 João 2 e 3, filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, é 3 e 2, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Aí João diz que nós seremos semelhantes a ele. Então a igreja vai receber esse corpo glorificado, esse corpo ressurreto, imortal, incorruptível e de glória, tá? O Cristo não é mais aquele de Isaías 53, é aquele de Apocalipse 1 ali, que João viu na ilha de Patmos. É o Cristo glorificado que a igreja vai ver no arrebatamento. Então, para quem é pré-tribulacionista, o momento da ressurreição vai ser esse, do corpo. Para quem é pós-tribulacionista, aí só depois dos 7 anos da grande tribulação, só depois desse período de tribulação, é que Jesus vai vir e eles vão ressuscitar.
Aí eu não sei se vocês querem ressuscitar antes ou depois da grande tribulação, né? Tem essas duas opções aí. Então a ressurreição, gente, é isso. É uma esperança para nós. Nós não ficaremos, né, na sepultura. Nós não ficaremos no esquecimento. Pelo contrário, viveremos eternamente com o Senhor. Tá? Vale até um glória a Deus, né? Estamos em aula, mas aqui não é proibido. Glória a Deus, né? Porque Jesus lava os pés dos discípulos em João 13, o que esse ato nos ensina sobre humildade e serviço. É para poder ensinar, né, que o reino de Deus, a verdadeira grandeza está no servir. Esse gesto revela humildade, amor, entrega. Ensina que o discipulado, né, ele deve ser marcado por um serviço mútuo, né, e disposição de colocar o próximo acima de si mesmo. Então é isso. Olha só aqui a minha resposta. Jesus lava os pés dos discípulos para ensinar que a liderança no reino de Deus é serva, não autoritária. O ato mostra que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço aos outros, incentivando os cristãos a seguir esse exemplo de amor e sacrifício. Então Jesus disse: eu, no meio de vós, sou como aquele que serve, e aquele que quiser ser senhor, seja esse servo dos demais. Então a vida cristã é isso, é serviço, servir ao reino de Deus, servir ao próximo, né? E não é uma tarefa fácil, porque a gente quer ser servido por Deus, quer ser servido pelos outros, mas servir não é algo fácil, não é algo que a gente quer fazer. Mas como cristãos, seguindo o exemplo de Cristo, os passos de Cristo, nós temos essa missão de servir uns aos outros, porque é nisso que é demonstrado o amor que deve reinar entre os irmãos. Eu coloquei assim: quem quiser ser o primeiro, que seja o último; quem quiser ser mestre, que seja servo. Também vale, né? Então, gente, foram essas as questões. Essas questões têm a finalidade de revisar o conteúdo, lembrar aquilo que a gente trabalhou aqui em sala de aula. Nós iremos agora para as partes introdutórias de Atos dos Apóstolos, bom? E a gente vai começar falando sobre a autoria, né? Quem que é o autor, gente, desse livro chamado Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, devido à ação do Espírito Santo nesse livro, né? Quem que é o autor? O autor, segundo a tradição, porque lá no livro não aparece o nome dele, mas segundo a tradição, era Lucas, o médico e companheiro de Paulo. Se alguém quiser fechar bem que essa porta ali, tá, Jovaí, por favor, só para não entrar o barulho ali dela. Então, gente, Lucas, segundo aí os pais da igreja, ele era um médico, ele era natural de Alexandria, de Antioquia, no Egito, e é também o único escritor do Novo Testamento que não era judeu. Ele era um gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Quando alguém que é gentil se converte ao judaísmo, qual o nome que se dá para essa pessoa? Um gentil se converteu ao judaísmo. Como é que ele chamava? Ainda não. Ele era de Antioquia da Síria. Lucas. Gente, chamava-se prosélito. Fulano era prosélito do judaísmo. Significava que ele não era um judeu, mas ele era um seguidor do judaísmo, né? Todo aquele que não era judeu era considerado um gentil.
E a Bíblia, ela separa a raça humana em 3 grupos de pessoas. Quem aqui se lembra? 3 grupos de pessoas. Na Bíblia só tem 3 grupos de pessoas. Judeus, gentios e a igreja. A igreja, ela é formada por judeus e desses 2 povos Deus fez não foi isso que Paulo disse? Judeu, gentil. Desses 2 povos Deus fez que é a igreja. Tá? Então na Bíblia tem promessas para judeus, tem promessa para gentios e tem promessa para a igreja. Tem profecia dirigida aos judeus, a nações gentílicas e à igreja. E o estudante da Bíblia precisa ter esse cuidado de não aplicar aquilo que deve ser para os judeus, aplicar à igreja. Tá? A gente tem que ter esse cuidado. Então, a data para a escrita desse livro, gente, nós temos aqui 2 datas assim um pouco mais provável, uma mais tardia, outra mais cedo, mas a data mais provável mesmo para a escrita desse livro é o ano aí 60, 62. Lucas, ele não menciona a destruição da cidade de Jerusalém. É uma evidência da gente pensar que esse livro foi escrito antes de 62, e também porque ele termina sem relatar a morte de Paulo. Paulo, ele morreu em Roma, decapitado, cortaram, segundo a tradição, cortaram o pescoço de Paulo, porque ele era um cidadão romano, e cidadão romano não poderia ser crucificado, tá? Então decapitaram Paulo. E isso aconteceu por volta de 67 e 68, no tempo do imperador Nero. Então, assim, para esse livro ter sido escrito depois do ano 70, é estranho o fato de Lucas não ter mencionado a morte de Paulo, já que ele tinha morrido. É estranho ele não ter mencionado a destruição da cidade de Jerusalém, um fato tão importante, e um historiador não mencionar isso. Então, assim, quando a gente olha para essas evidências, a gente começa a acreditar que esse livro só pode ter sido escrito antes da morte de Paulo, para não ter mencionado a morte dele, ou antes da destruição da cidade de Jerusalém. E essas informações vocês utilizam numa mensagem, no ensino bíblico. E, gente, olha, provavelmente esse evangelho, ou esse livro Atos dos Apóstolos, ele foi escrito antes da destruição da cidade de Jerusalém no ano 70, porque apesar de ser o único livro histórico do Novo Testamento, não faz menção a um acontecimento tão marcante, tão importante quanto esse na história do povo judeu, né? Outro detalhe, ele não menciona a morte de Paulo, e nós sabemos que Paulo, pela tradição, morreu por volta de 67, 68. Então, essas evidências nos levam a crer que esse Atos dos Apóstolos, esse livro, foi escrito aí antes de 70, então talvez por volta de 60, 62, enquanto até mesmo Lucas estava viajando com Paulo, naquelas viagens missionárias, ele estava escrevendo aí já o livro Atos dos Apóstolos, até porque o autor, ele está presente ali naquelas viagens. Nós fomos e tal, esse nós aí indica que o autor estava presente. Ok, na autoria fica definido que o autor é Lucas, o mesmo autor do evangelho que leva o nome Lucas. Lucas e Atos é uma obra só, tá? É uma obra só, são 2 livros de um mesmo autor, direcionados à mesma pessoa, que é Teófilo. Tá? Então, na primeira obra, ele começa relatando a vida de Cristo, os milagres e o ensino de Cristo, e na segunda obra ele vai relatar o desenvolvimento da igreja, mas é uma obra só. É muito interessante a gente estudar Lucas e Atos juntos. Tá? O local de escrita, nós não sabemos. Provavelmente foi Roma ou Cesareia Marítima. Gente, na história, na Bíblia, a gente vai ver constantemente esse nome Cesareia. Esse nome Cesareia é dado em homenagem a
César. Então alguém construiu uma cidade e para homenagear o imperador dava o nome dela de Cesareia. E aí com isso nós temos mais de uma Cesareia. Nós temos Cesareia Marítima, né? Que é essa Cesareia aqui que ficava ali próximo a Jerusalém. E provavelmente nessa Cesareia Marítima, Lucas teria escrito o livro de Atos. Agora pensem comigo, quando Paulo ele estava retornando da sua terceira viagem missionária, ele viajou aproximadamente 4.100 quilômetros nessas 3 viagens missionárias. Então, quando ele está voltando, ele é preso em Jerusalém e ele é levado para Cesareia, porque em Cesareia ficava a sede administrativa de Roma, ali em Jerusalém, né? Então, era o lugar mais próximo da administração de Roma, mais próximo de Jerusalém, era ali em Cesareia. Ele fica preso, me parece que por 2 anos, mais ou menos ali, até que ele é levado para Roma. Então, assim, Cesareia, muito próximo ali a Jerusalém, muito próximo de Lucas conversar com testemunhas oculares, como ele mesmo diz que consultou muitas testemunhas oculares, né, se certificou dos fatos, né, com precisão. Então é muito provável que ele tenha utilizado esse período que ele ficou ali, juntamente com Paulo preso em Cesareia, para escrever Atos. E deve ter concluído lá em Roma, né? Escrito uma parte em Cesareia e concluído ali em Roma o livro de Atos, porque ele relata também a viagem de Paulo a Roma. Então eu particularmente penso muito que Cesareia e Roma, né, começando ali em Cesareia e terminando em Roma, seja os 2 lugares mais prováveis para a escrita do livro de Atos dos Apóstolos. E os destinatários, gente, as pessoas, quem recebeu, para quem que esse livro foi escrito? Alguém aqui sabe? Olha, é claro que esses livros eles foram escritos, né, para a comunidade cristã, mas especialmente, né, dirigido a uma pessoa chamada Teófilo, né? A Teófilo, mas também a todas as comunidades cristãs, né? Um público ali da igreja que estava desenvolvendo, que estava crescendo, né? Então visava fortalecer a igreja, trazer aí esse relato todo aí do que Jesus fez e ensinou, e também do desenvolvimento da igreja como uma forma missionária, uma forma de edificar a igreja. Mas o destinatário primário ali foi Teófilo. Então Lucas escreveu esse evangelho segundo Lucas, e Atos dirigiu a Teófilo e consequentemente às comunidades cristãs, né? Agora, gente, esse Teófilo provavelmente era uma pessoa muito importante, porque para alguém receber 2 livros que eram caríssimos naquela época para escrever, hoje eu estou com dificuldade de publicar 7 livros que eu tenho, imagina naquela época, né? Então, assim, eram muito caros e provavelmente Teófilo foi o patrocinador, tanto que ele usa termos como excelentíssimo Teófilo. É um termo que se usa para alguém, né, importante. Então, provavelmente Teófilo patrocinou aí a escrita desses 2 livros, que na verdade é uma só obra, né? E o propósito, gente? A expansão da igreja, né? Então, registrar a expansão da igreja primitiva e a obra do Espírito Santo, fortalecer a fé das comunidades, fornecer instrução pastoral e missionária, mostrar a continuidade da missão de Cristo pelos apóstolos. Então, ele mostra que a obra continuou,
Mesmo Jesus tendo sido elevado aos céus, né, a obra não parou, a obra continuou através dos apóstolos, usados pelo Espírito Santo. Então ele tem esse propósito também de mostrar essa continuidade da obra de Deus. Tá? Tema central: expansão do Evangelho e ação do Espírito Santo. Cristo continua sua missão por meio dos apóstolos e da igreja. ênfase em missão, testemunho, milagres e comunhão. Esse é o tema central, principalmente mostrar o crescimento, a expansão da igreja. Eu já falei aqui que um dos segredos do crescimento da igreja foi a comunhão, né? Comunhão. Atos 1:14, as mulheres perseveravam unidas, unânimes, juntamente com os apóstolos em oração. Fala de união. Atos 2:42, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Atos 4:32, era um coração e a alma da multidão dos que criam. 1 João 1:7, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a comunhão foi um dos segredos da igreja crescer tanto, né? E continua sendo ainda. O gênero literário. A gente costuma dizer que a Bíblia ela está dividida assim. Primeiro, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Penta e Teuco, 5 rolos. Tá? Pentacampeão, não tem esse negócio que entende de bola aí? 5 vezes, né, campeão? Então, Pentateuco, 5 rolos, que a tradição diz que foi escrito por Moisés. Então, primeira parte da Bíblia. Depois do Pentateuco, nós temos os livros históricos, que vai de Josué a Esther, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdras, Neemias, Esther. Depois dos livros históricos, nós temos os livros poéticos. Aí nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, 5 livros poéticos. Depois dos livros poéticos, nós temos os profetas maiores, né? Que vai aí de Isaías a Daniel. Nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tem Lamentações nesse meio aqui também, Daniel. Então, esses profetas, eles são chamados de maiores. Será que porque eles tinham 1,82 m que nem eu, e os outros eram 1,60 m de altura? Não, né? Os maiores são chamados de maiores porque, além de eles terem escrito mais conteúdo, eles tiveram um ministério mais extenso, mais longo, né? Depois nós temos os profetas menores, profetas que tiveram um ministério mais curto, que escreveram mais pouco. Aí nós temos aí de Oséias até Malaquias, né? Depois nós temos os evangelhos, que são quantos evangelhos? 5? 4, né? 4 evangelhos. Mas desses 4, 3 são chamados de sinótico, porque eles são vistos de formas semelhantes. Só João que é mais diferente. Por que João é diferente? Qual que é o propósito dele ser diferente? Mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Estudamos isso aqui, né? E aí nós chegamos no único livro que é o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos Apóstolos, nós estamos estudando. Depois de Atos nós temos as Epístolas Paulinas, que são 13, e depois das Epístolas Paulinas nós temos Hebreus e Epístolas Gerais. Hebreus nós não sabemos quem escreveu, Epístolas Gerais, Carta de João, Judas, Tiago, e por último nós temos o livro profético do Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Dentro dessa divisão, nós temos o livro de Atos como o único livro histórico, tá, do Novo Testamento. Então ele é um livro cuja literatura é histórica, é narrativa. Ele narra acontecimentos, fatos históricos, ok?
Então ele combina história com biografias, relatos missionários, a estrutura é semicronológica, com discursos, sinais e acontecimentos, integra história, teologia e catequese pastoral. Então, é o gênero literário. Eu estou seguindo aí o passo a passo da apostila de vocês, de forma resumida, só explicando aquilo que é mais importante, porque vocês em casa vão estudar isso daí, vão ler isso daí, tá? Gente, é preciso ler, a gente tem que deixar a preguiça de lado e estudar, viu? Eu tô doente, estou dando aula para vocês aqui muito mal, mas esses dias, da hora que eu levanto, e é olhando duas crianças pequenas, que eu tô em casa desde o sábado passado, olhando meu filhozinho de 6 meses e a minha menina de 4 anos. A minha esposa vai para a faculdade, ela chega meio-dia já correndo, volta à tarde e ao mesmo tempo ainda fazendo o almoço, lavando uma louça, fazendo uma coisa e outra, dando mamadeira do neném e tal, e escrevendo. Eu terminei de escrever hoje de manhã, eu passei a manhã ainda escrevendo, terminei de escrever mais um livro. Mas eu ia dormir o quê? Eu ia dormir 2 horas, às vezes 3 horas, né? Aí o povo fica só dormindo, assistindo televisão, filmes, série. Aí querem ser inteligentes, ter conhecimento, aí é difícil, né? Fica difícil. Então a gente... Eu não tenho o que nós temos. Não tem uma chácara. Eu tenho também, gente, mas é porque a vontade de conhecer é tão grande que me move a agir, né? Então estudem, tá? Esse conteúdo aí, estudem ele mesmo, tá? E anotem, ficou com alguma dúvida, anote, traga para a sala de aula para a gente esclarecer. Então, gente, as estatísticas aqui de Atos, eu tô levando direto a aula, porque quando eu terminar aqui, nós finaliza. Hoje não vai ter intervalo não, tá? As estatísticas aqui, nós temos 28 capítulos, 1.007 versículos, 18.450 palavras. O maior capítulo é Atos 2, onde narra a descida do Espírito Santo, e também ali a conversão de 3.000 pessoas. Essas são as estatísticas. Que é interessante você utilizar isso numa mensagem. Gente, quase tudo que eu ensino aqui dá para vocês ir pegando isso e enriquecendo as mensagens de vocês, né? Você pode fazer uma introdução tipo assim: o livro Atos Apóstolos, com 28 capítulos e 1.007 versículos, foi escrito por volta do ano 60 e quem escreveu esse livro, não só esse livro, mas também o Evangelho segundo Lucas, foi Lucas, o médico amado, o único escritor do Novo Testamento que não era, né, judeu. Segundo Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, ele era gentil, de Antioquia da Síria, e foi companheiro do apóstolo Paulo na sua 2ª e 3ª viagem missionária, né? Então esses fatos, eles vão enriquecer aí a sua mensagem. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: pai, ele estudou, ele pesquisou, eu vou ouvir ele mais um pouquinho aqui, eu vou ouvir mais um pouquinho, porque ele tem o que falar. Agora, se você chega lá e você começa assim: irmãos, eu não sei o que eu vou dizer hoje, assim, mas o Senhor sabe, né? O Senhor vai colocar aqui na minha boca o que eu vou falar e tal. Mas assim, eu estava lá na terra do meu pai esses dias, irmãos, e aí tinha um lugar lá, eu fui numa grota e tinha umas traíras, e eu peguei um anzol e comecei a pegar essas traíras lá e tudo, e eu comi essas traíras com farinha de puba. Glória a Deus, é bom demais, né, irmão? É bom demais, né? E aí, amém, glória a Deus. Quando sentir a presença de Deus, terminar a mensagem. Não é assim que muitos... Porque não estudou. Aí ele vai contar essas histórias. Ó, o que tem de gente com coisas parecidas
em cima dos nossos púlpitos não é brincadeira. Por quê? Porque não estudou. Professor, é falado assim que quando você prepara, né, vai ministrar, a gente não pode misturar, tipo, você está ministrando e dando testemunho, que seria... Não, é porque assim, usar a administração, levar a palavra, tudo, em vez de ficar só dando testemunho. O testemunho, ele é bom assim, quando ele se encaixa dentro do assunto, tá? E você escolhe um momento apropriado para utilizar aquele testemunho. E não ficar só... Ele não deve ser o principal, ele deve ser uma ilustração, ele deve ser ali um complemento para o principal, que é a palavra, né? A sua mensagem. É interessante a gente utilizar, existe livro chamado livro de ilustrações para sermão. Então você utiliza às vezes ilustrações para enriquecer ali a sua mensagem, mas não deve passar o tempo todinho contando história, testemunho. Principalmente tem pessoas que eles passam o tempo todinho pregando sobre coisas que aconteceram em outras igrejas, só não acontece onde ele está. Aí é pior ainda. Lá na igreja tal, fulano foi curado, lá na igreja tal aconteceu, tantos foram batizados com o Espírito Santo, lá na igreja tal, tantas pessoas aceitaram Jesus. Ele termina a mensagem e não aconteceu nada ali, né? Os testemunhos são importantes, são edificantes, mas eles devem ser trabalhados aí, cada um no seu devido lugar. Mas falando sobre a questão de preparo, gente, não é pecado. Eu já fiz isso já várias vezes, principalmente no começo do meu ministério. Eu pegava um vidro de shampoo, alguma coisa, você ia banhar, né? Pegar o vidro de shampoo e pregação lá, pregação. Aí depois eu comprei um microfonezinho de plástico para frente do espelho lá no guarda-roupa dentro do quarto, pregação, chorava, falava em línguas, pulava, tudo isso. Mas não era treinando para pular, não. É porque eu começava a pregar e a palavra começava a me envolver, a gente começava a sentir a presença de Deus e começava a falar em línguas e chorar. E era maravilha. Então é assim, entendeu? Vai lá para o meio do mato, lá onde praticamente você acha que ninguém está te ouvindo, vai lá e prega. Às vezes até alguém escuta e aceita Jesus. Então pregação é treinamento também, é um dom divino, é uma dádiva divina, é uma graça de Deus, mas você precisa treinar, precisa se aprimorar, precisa buscar conhecimento. Tá? E eu costumo dizer, se aprende a pregar pregando. Quanto mais a gente prega, tá? Mais a gente aprende. E não é pecado repetir mensagem, não. Só evita repetir a mensagem naquela igreja que você já pregou, porque senão os irmãos vão dizer que você está pregando a mesma mensagem. Já está pregando a mesma mensagem de novo. O Billy Graham, um dos maiores pregadores do século passado, me parece que é dele essa frase. Uma pregação só fica boa depois de pregada 100 vezes. Né? Parece que é dele essa frase. Então é isso. Quem ia perguntar? Não, é porque assim, às vezes você vem, já vi alguém pregando nesse sentido de que, vamos dizer assim, que a pregação ela deve ser diretamente aqui do estudo. Você pega a Bíblia aqui, vai estudar ela, tal, e dali você vai orando e vai não sei o quê, para fazer a mensagem, só dali. Sem usar os recursos que hoje a gente tem. Você tem internet, porque você vai imaginar, se você quiser tirar uma dúvida para uma mensagem, é lógico, eu não estou falando que a pessoa não deve estudar a Bíblia. O estudo da Bíblia deve ser contínuo, diário, né? Isso aí. Mas quando se trata de você, de recursos para uma mensagem, com certeza você vai usar os recursos que você tem, né? E tem pessoas que, tipo assim, a fala dele parece que condena os recursos que hoje tem. Tipo, você ir aqui no Google pesquisar, e por quê? Porque você tem a oportunidade de ver 2, 3, 4 opiniões, né? Diferentes ali para você se encaixar. Sempre quando eu vou mandar mensagem, eu gosto de, eu estou aqui, o senhor está pregando aqui, eu estou dando aula. Aí o senhor falou sobre uma coisa que me chamou a atenção, então meu tema é aquilo ali. Olha, cara, uma mensagem, eu pego aquele tema ali, aí geralmente
escrevo aqui, né, aquele tema. Aí eu vou procurar no Google mensagens daquele jeito ali, depois eu vou passar ela para a minha linguagem, vou orar, vou tirar, vou fazer as mudanças. Não, isso é importante. Isso. Não, o errado é o plágio, é você pegar ali na íntegra e você utilizar ali, imitar aquela pessoa. Mas você ouvir outros pregadores, você vai aprender com a gesticulação deles, a entonação de voz, a aplicação, a forma como ele mexe com o público. Você vai aprender com o conhecimento que ele vai trazer na mensagem dele. Ele vai falar uma palavra, ele vai falar uma frase, ele vai trazer uma explicação que vai enriquecer a sua mensagem. Tá? Então, assim, não é errado. O errado é você imitar. Eles usam uma linguagem que você não entende. O errado é você... Não tem uns pregadores, não vou fazer isso aqui porque a minha voz não vai dar, mas não tem uns pregadores que imitam até o roncado lá do... Rapaz, esses dias eu tava vendo um vídeo de ele imitando, eu digo, meu Deus, você vai ter um infarto agora assim, não, hein? Não é aquela pessoa ali. É uma coisa que não é natural. Justamente aquela questão de que, vamos dizer que o senhor conhece, vou dar um exemplo aqui para tentar explicar. Aqui na nossa região, você conhece aquela, a gente fala almenda, né? Que é aquela... Conheço. A frutinha. Aí o cara pega tipo o nome científico daquilo ali, aí fala o nome científico. Aí, gente, isso é amêndoa, sei lá, tal. Amêndoa. Tipo assim, de uma maneira de tentar enriquecer. E aí tem deles que falam o nome científico e sequer fala o nome no geral que é conhecido na região, no nome popular. E Jesus, ele usava sempre os exemplos de história e de vivência daquela região ali, né? Porque ele queria mostrar para aquele povo que estava ali dentro dos seus costumes, né? A gente tem que ter a preocupação de pregar na linguagem que o povo entende. Tá? Isso eu aprendi cedo no ministério, porque quando eu comecei, eu li o dicionário Aurélio todinho e fiz um resumo do dicionário Aurélio de todas as palavras que eu achei bonito, o significado interessante, e eu pensei, a partir de agora eu vou falar e vou pregar usando essas palavras. Então, meus amados irmãos, quero aqui externar minha gratidão a Deus por... Então, eu usava essa expressão externar, exaurir, excelso, soberano, augusto e tal, e tantas outras coisas. Aí um dia eu pregando lá na igreja em Tocantinópolis, aí preguei, achei que tinha sido uma mensagem boa, aí eu perguntei pro pastor, esqueci o nome dele, pai, meu amigo, hoje ele na época ele não era pastor, hoje ele é pastor auxiliar lá em Tocantinópolis, não é o pastor presidente, pastor Cristóvão. Eu perguntei para ele, o que você achou da minha pregação? Talvez ele nem lembre disso. Mas eu tenho aluno lá de Tocantinópolis, é capaz de que falem isso para ele lá. Então, o que acontece? Eu perguntei, o que você achou da minha pregação? Ele disse, foi muito boa a pregação, só que você falou tantas palavras ali que até eu que gosto de estudar assim, fiquei tentando entender e eu fiquei imaginando assim, os outros irmãos que não têm assim estudo, como é que ficaram, né? Então aquilo ali para mim foi uma lição. Eu entendi que o importante não era ficar usando aquelas palavras difíceis, o importante era eu falar em uma linguagem que os ouvintes me entendessem. Porque o mais importante da pregação é as pessoas entender o que a gente fala, né? Você vê, professor, como está mudando hoje até as caras de igreja. As igrejas pretas e não tem mais nome de igreja, agora é church. Agora me diz, como é que uma pessoa idosa que nem sabe ler e escrever vai saber que ali a church é uma igreja preta? Não, agora church é direito. Entendeu? Tá difícil, né? Church é direito esse negócio. Faz church. Aí nós moramos lá perto da igreja, aí deu endereço pra ela, não, eu tô aqui num negócio aqui que é faz chuva.
Então, gente, então aí no ponto 9 nós temos fatos curiosos, né? Então, Atos ele é uma continuidade de Lucas. O foco de Atos está na pessoa do Espírito Santo. Nós temos aí relatos de milagres e sinais em Atos dos Apóstolos, inclusive ressurreição de mortos, né? Vocês lembram quem foi a pessoa que ressuscitou? Quem foi que ressuscitou em Atos? Dorcas, né? Era a nossa irmã que tanto ajudava as outras irmãs costurando lá na igreja. Era muito querida da igreja, né? Então ele tem uma ênfase missionária e geográfica. Eu escrevi sobre cada cidade que está em Atos dos Apóstolos. Cada cidade daquelas ali, eu já escrevi sobre elas. A história, a geografia e o que ocorreu naquela cidade durante o ministério de Paulo. Discursos teológicos de Pedro, Paulo e Estevão, modelo de liderança e comunidade, tudo isso são fatos curiosos em Atos. A teologia de Atos, nós temos uma cristologia, né? Jesus ressuscitado, Senhor e mediador da salvação. Então, em Atos, Jesus ele é apresentado como aquele que ressuscitou dentre os mortos, mas também como aquele que é o Salvador, aquele que é o mediador da salvação, no sentido de que para alguém ser salvo tem que crer em Jesus. Em Atos 16 e 31, né, quando o carcereiro de Filipos perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo disse: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lá em Atos 3 e 19 e Atos 4 e 12 também tem referências nesse sentido que eu estou falando. Parece que 4 e 12 está escrito que debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O 3,19 eu não estou bem lembrado, mas vamos ver o que diz lá. É alguma coisa nesse sentido também de salvação. Então Atos ele tem essa cristologia de apresentar o Cristo ressuscitado e também como mediador da salvação. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejais apagados os vossos pecados E vem assim tempo de refrigério. Então é isso aí. Fala sobre o arrependimento e crer em Jesus, né? Eclesiologia é a doutrina que estuda sobre a igreja. A igreja ela é guiada pelo Espírito, né? Comunidade unida, ética e missionária. Então a igreja primitiva é uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala nessa igreja, ele dirige os líderes dessa igreja. E você vai ver várias vezes expressões como disse-me o Espírito Santo, falou-me o Espírito Santo, disse o Espírito Santo, separai a Barnabé e Paulo para a obra que os tenho mencionado. Então, essas expressões você vai encontrar constantemente em Atos dos Apóstolos. Disse o Espírito a Filipe, assim, várias vezes, mostrando que o Espírito Santo está constantemente agindo, guiando, falando, né? No meio dessa igreja, uma comunidade que permanecia unida, né, e que tinha esse foco missionário, de casa em casa, né? Até hoje, gente, o evangelismo funciona muito assim, você faz esse trabalho de casa em casa, ir na casa da pessoa, fazer reunião na casa da pessoa, falar de Jesus na casa da pessoa, porque na igreja, a gente ficar só esperando as pessoas virem à igreja, nem sempre elas vêm. E quando elas vêm, às vezes elas não se sentem à vontade para perguntar, tirar uma dúvida, ou até mesmo para ir na frente e aceitar Jesus. Então, esse trabalho da igreja primitiva de casa em casa, realmente funciona muito. Tá? Soteriologia, salvação por fé, arrependimento, batismo, perseverança, discipulado, obediência, serviço, coragem, ação missionária. Escatologia, cumprimento progressivo do reino. O reino estava expandindo como uma semente de mostarda que foi crescendo,
né, e se tornando uma grande árvore. Assim estava o reino. A importância de Atos no 11 aí é fundamental para compreender a expansão da igreja e a ação do Espírito Santo. Oferece um modelo de liderança, discipulado e organização comunitária. Nós temos um panorama histórico, teológico e pastoral da igreja, né, da ação da igreja. O conteúdo de Atos, que é exclusivo de Atos. Nós temos a ascensão de Jesus, é narrada em Atos Apóstolos, o Pentecostes, discursos apostólicos como de Pedro, Estevão e Paulo, milagres e sinais sobrenaturais, conversões significativas como de Cornélio, o centurião, Saulo, Paulo, Lídia, né? É muito importante a gente observar a conversão de um homem como esse, Cornélio. Ele era um centurião romano. Centurião, gente, era responsável por uma centúria. Alguém responsável, era um oficial romano responsável por uma centúria de 100 homens. E então, uma centúria ela tinha 100 homens. Uma legião romana tinha 6.000 homens. Então, se um centurião era responsável por 100, numa legião nós temos 60 centuriões. Apesar de terem tantos centuriões por legião romana, a Bíblia só menciona 4. Menciona aquele centurião de Mateus 8:8, Lucas 7:7, aquele que disse que manda só uma palavra e o meu servo será curado. Menciona o de Mateus 27:51, que é aquele que, olhando para Jesus, disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Menciona o centurião Cornélio, de Atos 10, e menciona o centurião Júlio, de Atos 27, versículo 3. Então, esses são os 4 centuriões mencionados. Eram pessoas, né, importantes dentro do contexto do Império Romano. E aqui nós temos a conversão de um deles, né, Cornélio. E o outro lá de Atos 27, também simpatizante, né, do Evangelho. Nós vemos orientações constantes do Espírito Santo, guiando a igreja, guiando Paulo, dizendo o que iria acontecer, usando homens e mulheres, usando profetas, né? Aí nós temos temas recorrentes, como a ressurreição de Cristo, discipulado e missão, Espírito Santo, unidade e comunhão, milagres e sinais, conversão e salvação, perseverança, coisas que ocorriam constantemente ali no contexto de Atos. Personagens exclusivos, nós temos Estevão, Filipe, Cornélio, Saulo, Paulo, Lídia, Eutico, Barnabé, Apolo, Priscila, Áquila, Gamaliel, Herodes, Agripa. Estevão foi o diácono que pregou em Atos 7, né? Filipos também era diácono, né? Diácono que pregou lá em Atos 8, lá pro o oficial da rainha de Candace, e também ele prega lá em Samaria, né? Lídia foi a primeira convertida na Europa. Eutico foi aquele que cochilou na pregação e aí caiu, né? E é porque nem tinha ar-condicionado lá naquele dia. Ainda bem que não tem janela aqui também, né? Então, personagens exclusivos são esses aí, palavras-chave. Nós temos Espírito Santo, igreja, testemunho, fé, crer, salvação. Então, gente, nós tivemos aqui, né, uma introdução a Atos dos Apóstolos. A partir da próxima aula, ainda vamos pegar firme aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, tá? A partir ali do capítulo 1, depois a gente vai para o capítulo 2, né? Então vocês já estudem aí, nós paramos agora, o próximo passo, o 16, vai ser o quê? Vai ser uma introdução geral, não é isso? Então, na introdução geral é que a gente vai aprofundar nos assuntos em Atos dos Apóstolos, tá? Então vocês estudem o capítulo 1 e o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá bom? E na matéria aí o que tiver relacionado ao capítulo 1 e capítulo 2 para a próxima aula.
E acabou que eu pensei que nós ia ser mais rápido, mas já estamos terminando aqui já no nosso horário de 4h30 praticamente, né? Vamos colocar em pé para a gente orar.